Então, dando continuidade ao nosso estudo em Makot, no Daf Hei Amud Beit. En haedim zomemin neheragin ad sheigamer hadin sheharei atzedokin omrim ad sheyehareg. Então, na Torá, a lei clássica que nós falamos com relação à lei do Edzomem. Oi? Qual desse? É a página 52, acho que é lá embaixo, que ainda está no 2, seria dia 5. Obrigado. Sim, então nós falamos que a lei do Edzomem, ela é específica com relação a alguém que somente tramou, somente quando as testemunhas elas tramaram, mas não conseguiram de fato executar e matar aquela pessoa. Mas se elas conseguiram matar aquela pessoa, aí não se aplica a lei do Edzomem, aí não se aplica ali a lei que tem que fazer com eles aquilo que eles gostariam, estavam tramando fazer com a outra pessoa. E nós discutimos o motivo para isso, mas este é o ensinamento da nossa Mishnah. Esse é o ensinamento da Mishnah, da Rei, página 5, Amud Bet. En ha'edim na zomemin neheragin, eles não são mortos, ad sheigamer hadin. Até que saia a sentença. Então, quer dizer, tem que sair a sentença, eles têm que haver conseguido. Eles conseguiram com que o juiz sentenciasse, ou seja, não é que já tem que sair, já tem que ter saído a sentença, mas não ainda feito na prática, ainda não foi concretizado e realizado a execução. Não foi executado ainda a lei. Então, nossos sábios falaram que a sentença, que a lei é depois que sair a sentença. E os Sedokim, quem são os Sedokim? Os saduceus, o que os saduceus opinam? Que não, eles falam que não, que tem que ser até morrer. Somente quando o cara morre, aí as testemunhas vão morrer. Somente quando as testemunhas conseguiram fazer aquilo que elas estavam planejando testemunhar, que de fato elas conseguiram. Elas foram lá e foi realizado, o cara foi executado, o cara teve que pagar a multa, enfim. Aí a gente fala essa lei que agora as testemunhas vão ter que pagar aquilo que elas fizeram com que o outro pagasse. As chicotadas, enfim, as chicotadas que elas fizeram com que o outro recebesse. Depois que ele já recebeu, depois que ele já morreu, depois que já aconteceu. Mas se é antes que foi executada a sentença, de acordo com os saduceus, não haveria a lei de Edzomem. Quer dizer, que se o cara plano, ele falou, esse cara, ele traiu a esposa. Traiu não, ele teve relação com uma mulher casada. Ou ao contrário, ela traiu o marido. Então, quando foi propositalmente. Então, eles queriam matar ele ou ela. Certo? E se for o caso, pode ser os dois também. E nesta situação, se descobriu depois da morte, depois que acabou matando ela, ou ele, e eles acabaram morrendo, de acordo com os saduceus, é aí que vai acontecer a lei do Edzomem. É aí que as testemunhas, elas vão morrer agora. Aí elas vão morrer. Mas só saiu a sentença, mas ainda não executaram a sentença, não vai haver a lei de Edzomem. Eles não irão morrer de acordo com os saduceus. E nossos sábios, Hazal, o judaísmo rabínico, nossos sábios de bendita memória discutiam com os saduceus e falavam que não, que a interpretação do versículo é que já saiu a sentença. Os sábios concordam que se eles não conseguiram ainda nem que fosse ainda já sentenciado para a morte ou para chicotadas, que eles não irão receber chicotadas, não irão morrer, porque ainda nem foi sentenciado. Nem conseguiram concluir aquilo que eles estavam tramando.
Mas se eles já concluíram aquilo que eles estavam tramando, ou seja, já saiu a sentença, concluiu, quero dizer, que já a sentença ela já saiu, mesmo que o cara ainda não foi morto, mesmo que essa sentença ainda não foi realizada e concretizada, eles já vão receber a pena do Edzomem. Eles já irão receber a pena de morte, enfim, aquilo que eles estavam tramando fazer com a outra pessoa. E mais ainda, não só que é somente nessa situação, porque se de fato eles já executaram, já mataram aquela pessoa, já deram as chicotadas, aí eles não irão receber. De acordo com os sábios, é somente quando foi sentenciado e ainda não foi executado. Então, somente quando não foi, repete, por favor. Somente quando já foi sentenciado e ainda não foi executado. Antes da sentença não tem Edzomem, e depois que a sentença já foi executada, não tem também a lei do Edzomem. Tá. E por que agora? Qual é o argumento dos saduceus? Os saduceus eles tinham um argumento, porque o versículo nos diz em Êxodos, no capítulo 21, no versículo 23, lá é o famoso versículo que nos diz Nefesh tachat nafesh, alma por alma, vida por vida. Ou seja, só o cara, de acordo com esse versículo, o que você conclui? Que a pessoa ela vai ser morta se ela matou alguém. Nefesh benefesh, alma por alma. Mas se ela, ou em outras palavras, a gente deduz que se ela não matou ninguém, você não pode matar ela. O versículo diz vida por vida, alma por alma. Mas se espírito por espírito. Mas se o cara ainda... Quer dizer, a gente deduz daqui que se o cara ainda não matou o outro, você não pode matar ele. Somente quando o cara matou o outro, aí você pode matar ele. Mas se o cara não matou o outro, teoricamente, de acordo com esse versículo, a gente infere, né? A gente deduz que não haveria pena de morte numa situação que o cara ainda não morreu. Somente numa situação que o cara já morreu. Esse é o argumento saduceu, enfim, que eles falavam que não é possível que a interpretação da Torá, no caso do Edzomem, no caso da testemunha, seja que foi sentenciado, mas ainda não executaram a sentença. Que esse é o caso do Edzomem, porque isso iria em contra, isso é contraditório a um outro versículo bíblico que diz que somente quando o cara matou aí ele vai morrer. Então não pode ser um caso que a Torá estaria se contradizendo, dizendo no nosso caso, de acordo com nossos sábios, mesmo que as testemunhas não mataram um outro, mesmo assim eles vão morrer. O que de acordo com o entendimento deles, isso seria contraditório a esse versículo. Ficou claro? Contraditório. Sim. Certo. Fala contra a vida por vida, né? Exatamente. Ou não pode, vida por vida, quer dizer que só se o cara matou de fato, não se o cara... E de acordo com os sábios, é uma contradição, porque por um lado a Torá falou no versículo vida por vida, somente quando o cara matou, só se o cara... E aqui falou, não, mesmo que eles ainda não mataram, as testemunhas só conseguiram fazer com que aquela pessoa fosse sentenciada à pena de morte, eles já vão morrer mesmo que ainda não mataram o cara. Perfeito. Amru lahem chachamim vahalo kvar nemar vasitem lo kasher zamam lasot leachiv. O versículo nos diz, e farão com ele de acordo com aquilo que ele estava tramando fazer com o seu irmão. Agora,